Olha, o encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio continua repercutindo e os olhares agora se voltam para uma possível reunião entre Lula e Donald Trump, ainda sem data para acontecer. E claro, o mercado financeiro acompanha tudo com otimismo, por isso a gente vai conversar agora com o economista-chefe da MB Associados e consultor da ABAG, Sérgio Vale. Bom dia. Qual é a expectativa aí para esse encontro entre Lula e Trump? Deve sair de lá algo já imediato ou você acredita que ainda vai ser uma discussão aí a longo prazo? Bom dia, Patrícia. Prazer falar com você também. Olha, eu tenho a impressão que a gente está num cenário hoje muito mais positivo, interessante do que a gente estava em julho. Julho foi um cenário de terror, né? A gente navegou às cegas, não sabia exatamente o que estava acontecendo, as razões estavam sendo colocadas não faziam sentido nenhum, nem econômicas, nem políticas. Agora, pelo menos, tem um início de conversa, de processo de conversa, mais saudável, mais positivo, com temas concretos relacionados ao que a gente sempre imaginou que poderia ser um fato relevante de atuação, que é o caso das terras raras, e eventualmente o governo americano perceber que vários dos produtos que a gente exporta para os Estados Unidos, eles precisam disso. Então, acho que a gente tem uma nova base de negociação aqui. O Trump, que sempre foi pró-mercado, pró-business, sempre teve essa ideia de tentar conquistar o melhor do ponto de vista econômico para os Estados Unidos, está olhando dessa forma a partir de agora. Então, sai a questão ideológica, entra a questão mais pragmática, que é como de fato o Trump funciona, e agora a gente tem chance, eventualmente, de conseguir resolver toda essa aresta que a gente teve ao longo dos últimos meses e reconstruir essa base de negociação. Então, acho que tem um caminho positivo aqui, é inicial, é um processo longo, a gente está vendo o Trump com o resto do mundo sempre ter essas dificuldades em relação às tarifas, ele não vai parar de mexer nas tarifas até o fim do governo dele, mas pelo menos a gente está numa base hoje muito melhor do que a gente estava em julho. Sérgio, bom dia. Então, aquilo que você diz, né, quer dizer, vai prevalecer o pragmatismo econômico envolvendo os dois países na balança, no final das contas, interesses aqui no Brasil e vice-versa. E toda essa questão mais ideológica seria um pano de fundo que teve gente que acreditou que ia acontecer alguma coisa, mas no final das contas o negócio é negócio mesmo, é business. Tudo bem, Marcelo? Exatamente, quer dizer, o que me dá a impressão que o Trump chegou de informação em julho eram coisas que não estavam acontecendo no Brasil, né? Então, se colocou um cenário político numa gravidade no discurso do Trump que não era condizente com a realidade. A hora que isso sai do cenário, o Trump vê a realidade, que não tem nada disso, e ele volta às suas origens, digamos assim, que é um interesse puramente econômico, ele parte para negociar. O Lula também tem essa verve de querer negociar, ele está com essa intenção, então acho que a gente está num cenário hoje muito mais positivo, né? Destravou um cenário de tensão em que as duas partes não queriam se falar, e agora a gente tem um presidente que os dois, né, se encontraram na ONU, deu aquela petroquímica, como o Lula colocou, do jeito que ele sempre coloca, e coloca um cenário a partir de agora que dá para negociar, né? Eu acho que tem um cenário que você consegue colocar em termos mais práticos e o Brasil tem o que oferecer, né? Se antes tinha aquela ideia, aquela imagem de que talvez a gente era uma ponta muito fraca e não tinha exatamente nada muito relevante para os Estados Unidos, na verdade a gente tem bastante, né? As terras raras, 1/4 das reservas estão aqui no Brasil, é de interesse total dos americanos, especialmente por conta da dominação chinesa em relação às terras raras. Então tem um caminhão de oportunidades aqui que o Brasil está percebendo de usar de forma positiva. Então acho que tem um caminho aqui muito construtivo que está sendo iniciado. É longo, vai demorar, é um processo difícil, mas eu acho que é um bom início. Bom, a gente convida agora o Cristiano Vilela para participar dessa entrevista conosco. Cristiano, sua pergunta. Bom dia, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Dentro desse contexto, dessa negociação envolvendo o presidente Lula e Donald Trump, na sua visão, é possível que fique evidenciado ou que avance mais claramente essa possibilidade de um acordo, essa possibilidade de negociação do campo econômico, deixando de lado os aspectos políticos, que seriam os elementos que afastariam cada vez mais Donald Trump e o presidente Lula? Bom dia, Cristiano. Eu acho, Cristiano, que tem agora, mais do que nunca,
uma intenção do governo Trump de fato, partir para a parte econômica. Porque além da questão das terras raras, que é de interesse total dos americanos, tem uma questão muito concreta. A gente está na América Latina, é o principal, o país mais importante da América Latina. A gente tem uma presença forte da China aqui dentro, né? 1/3 das exportações e importações são com a China. Então, há interesse muito concreto, acho que o Trump finalmente entendeu, de que brigar com a gente só vai fazer com que a gente se aproxime ainda mais dos chineses. Então, essa ideia de tentar negociar de fato para atrair a gente, como uma força econômica que a gente é aqui na América Latina, para os interesses americanos, é o caminho que o Trump de fato tinha que fazer, né? Não tinha como escapar disso. Então, acho que isso abre um espaço para temas que são mais econômicos, são mais reais, apesar de a tarifa por si só não fazer sentido econômico nenhum. Na verdade, tudo que o Trump tem feito em relação às tarifas é completamente errado, equivocado do ponto de vista econômico para a própria economia americana, não vai trazer indústria, não vai aumentar emprego, não vai melhorar significativamente a balança comercial. Enfim, o Trump está num caminho muito errado para a própria economia americana. A gente está pagando esse preço, uma tarifa que é maior, pelo menos por hora, tirando a questão relacionada à China, né, que não faz sentido econômico nenhum para um país que, no nosso caso, é superavitário, né, os americanos com a gente. Então, assim, acho que a base econômica volta como deveria ser, apesar de não ter justificativa para as tarifas, e a gente começa a negociar coisas que são mais relevantes, mais reais e que fazem sentido para os Estados Unidos e para a gente também, né? Então, acho que começa aqui um cenário mais positivo e espero que consiga destravar toda essa tensão que foi criada nos últimos 3 meses. Henrique Kriegner. Bom dia, Sérgio. A minha pergunta é justamente a respeito da questão da China, né? Nós temos aí uma aproximação, o governo foi muito rápido, mediante o anúncio das tarifas, das altas tarifas por parte do governo americano, de se aproximar, ou correr buscando uma alternativa, o que é natural ali junto com a China. Numa potencial reaproximação dos Estados Unidos, você vê que ainda é possível fazer o caminho contrário, ou seja, a gente não se aproximar tanto da China assim e reorientar a política comercial e as interações comerciais mais aos Estados Unidos, ou não? Nós vamos continuar nessa dualidade, tendo a China como nosso principal parceiro comercial, os Estados Unidos como segundo, e ali nesse fortalecimento, mesmo num potencial conflito tarifário entre China e Estados Unidos. Bom dia, Henrique. Olha, tudo que o Trump está fazendo, na verdade, está afastando o mundo dos Estados Unidos. A gente está vendo tendencialmente o comércio, tanto exportação quanto importação com os Estados Unidos, o mundo inteiro hoje olhar a economia americana como uma parceira não confiável, né? Aquilo que era muito restrito à China no primeiro mandato do Trump e que acabou acontecendo o quê? A China se aproximar com mais intensidade do Brasil. A gente começou a ver uma exportação de soja, de grãos no geral, de carnes com muito mais intensidade em relação ao que era antes do Trump. A gente tende a ver isso acontecer com mais intensidade agora, né? Então, essa ideia de trazer o Brasil para a esfera americana envolve questão de produtividade, do que a gente consegue exportar também, porque a gente exporta muito commodities. A base industrial de exportação brasileira é relativamente frágil. Então, não tem como imaginar que a gente vai se aproximar dos Estados Unidos com mais intensidade e deixar de ter a China como um grande comprador. E dado que a gente tem uma base importante de commodities, os Estados Unidos não vão comprar essas commodities, a China vai continuar comprando. Então, a tendência, na verdade, eu acho, a gente se aproximar ainda mais da China. A China depreciou sua moeda desde o começo desse ano. E aí, por conta disso, há essa possibilidade não só da gente exportar ainda mais para a China as commodities que a gente já exporta há tanto tempo, mas a gente começar também a importar dos chineses. Acho que a gente vai começar a ver ao longo dos próximos anos muito dos produtos industrializados que a gente sempre trouxe dos Estados Unidos e da Europa começar a vir dos chineses. Eventualmente, se a gente conseguir fazer um acordo comercial com a União Europeia, abre-se um espaço industrial aqui importante com os europeus. Mas eu tenho a impressão, Henrique, que a gente está num caminho agora que os Estados Unidos, fazendo essa negociação da melhor forma possível, não consegue afastar esse cenário realmente muito complicado de perda dos Estados Unidos dentro da exportação e da importação brasileira. Os americanos eram 1/4 de exportação e importação. Agora, no último dado de setembro, virou 8%. Está caindo com força. Daqui a pouco os argentinos vão passar os americanos.
Então é um cenário de fato de mudança, de disrupção que a gente está vivendo agora, que infelizmente é muito negativo para a economia americana e não vai conseguir afastar a gente dos chineses. E ainda nessa linha, né, Sérgio, que você está falando também dos malefícios à própria economia dos Estados Unidos, né? Você acredita até onde vai o fôlego dele, né? Ele tomou posse em janeiro, a gente está chegando já no final do primeiro ano do seu mandato. Há uma pressão também, claro, dos empresários norte-americanos lá em relação a toda essa situação, porque eles também estão sendo penalizados. Inclusive, esse acordo, essa química toda surgiu após encontro de empresários brasileiros com empresários norte-americanos, com o próprio presidente Donald Trump. Como é que você avalia? Ele vai ter fôlego para fazer isso aí ou o limite vai ser a inflação e toda a situação econômica que vai piorar muito também lá nos Estados Unidos? Marcelo, nada do que o Trump está fazendo agora tem chance de dar certo, né? As políticas econômicas que o Trump tem feito até agora, infelizmente, são muito negativas para a economia americana, né? Parte dessa questão tarifária, que é um tiro no pé para os Estados Unidos, não vai trazer mais indústria, vai só aumentar custo para os americanos, né? Vai afastar os Estados Unidos do mundo como um todo. Ele fez um pacote fiscal muito ruim para os Estados Unidos no primeiro semestre, vai piorar ainda mais o déficit público americano, que já é alto nos próximos anos. Então, o cenário que está sendo construído hoje é muito negativo. E no caso da guerra tarifária, dado que não vai acontecer o que o Trump imagina, o risco, Marcelo, é o que a gente está vendo acontecer de novo agora. Toda hora ele vai vir com alguma tarifa nova. A gente viu tarifa em cima dos produtos de madeira, a gente viu tarifa em cima dos filmes, a gente viu tarifa em indústria farmacêutica, a gente está vendo agora contra a China, aí veio um desdobramento da indústria naval chinesa, enfim, ele está fazendo uma movimentação de tarifas o tempo todo porque não está funcionando, não está resolvendo a situação comercial americana, não está trazendo indústria, pelo contrário, a tendência é você perder empregos industriais por conta dessa guerra tarifária, e a gente está no momento agora de fragilidade dos Estados Unidos. A economia americana está muito provavelmente num cenário recessivo nesse momento e com inflação mais elevada. Não é nenhum desastre a inflação americana, a gente está falando de inflação de 3,5%, 4%, mas é acima do que é a meta que o Fed persegue, que é 2%. Então, até um cenário econômico ruim. E a gente, infelizmente, no caso americano, tem um presidente que não consegue perceber isso e, na verdade, só está piorando essa situação. Então, é muito ruim o que está acontecendo para os Estados Unidos, né? Não vai fazer com que a economia americana fique mais forte, pelo contrário, vai enfraquecer mais a economia americana e vai fazer com que o mundo inteiro olhe os Estados Unidos com desconfiança. Esse é um cenário realmente de mudança muito ruim que a gente está vivendo agora. Sérgio Vale, economista, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, foi um prazer participar também.